Agora, para falar do Flamengo. Amanhã tem Flamengo e Lanús na Recopa Sul-Americana. Jogo de ida na Argentina, jogo de volta no Maracanã, nas duas próximas quintas-feiras. Para amanhã, o Flamengo não tem o Jorginho e o Plata, né? O Plata suspenso, o Jorginho ainda se recupera de lesão na coxa esquerda. O Plata foi expulso naquele jogo contra o Racing na semifinal do ano passado, aí cumpriu foram 2 jogos, né, de punição. Ele cumpriu o primeiro na final e agora cumpre o segundo nesse jogo de ida contra o Lanús. E também outro jogador que está fora, mas esse não seria titular, né, o Alacian, que na informação do Flamengo ele apresentou problema muscular, né, dores musculares, mas também há informação que ele está negociando a sua saída com o Bragantino. E o Saul, que já não joga há um tempo, segue fora, se recuperando de cirurgia no tornozelo esquerdo. São os desfalques do técnico Felipe Luiz. Em contrapartida, Pedro e Varela estão de volta, né? O Pedro, que não jogou contra o Botafogo, não foi relacionado, mas passou por exames e não teve lesão detectada. Então, o Pedro volta a ser relacionado para o jogo e o Varela, que está recuperado de problema no tornozelo direito. São as duas voltas, Pedro e Varela, no elenco do Flamengo. Como você falou aqui na abertura do programa, né, Gui? O Felipe Luiz, né, com a chance aí de igualar o Carlinhos, né? O Carlinhos, que Deus o tenha, como o treinador mais vitorioso, né? Com o Flamengo. O Felipe Luiz pode chegar a 6 títulos, né? Isso. E tem a temporada toda aí pela frente. Tem a Copa do Brasil, o próprio Campeonato Carioca aí. Provavelmente em 2 jogos contra o Madureira, o Flamengo vai estar na final. E acho o Flamengo favorito, sim. O campeão da Libertadores, o campeão da Sul-Americana. Jogos contra o time argentino não é nada fácil, mas pelo potencial e a qualidade do time do Flamengo, acho que o Flamengo leva esse título. Jogo de volta, né? Isso, são 2 jogos. E de volta, o primeiro jogo na Argentina, o jogo de volta no Maracanã. Bruno Prado, amanhã, Lanús e Flamengo, jogo na Argentina, com esses desfalques, né? Jorginho, Plata, o Saul e o Alacian. Em contrapartida, Pedro e Varela retornando, 2 jogadores importantes, né? O Varela um titular e também o Pedro. E enfrentando o Lanús, campeão da Sul-Americana. Concorda com o Vamp que o Flamengo é favorito, Bruno? Eu concordo, sim. Acho que em 2 jogos é o favorito. Amanhã é um jogo difícil. Jogar na Argentina é difícil. Eu falo isso bastante aqui. O Flamengo, o Palmeiras são times que têm vencido, tem conquistado títulos nos últimos anos, né? A maior parte dos títulos nos últimos anos. E isso às vezes é confundido com uma obrigação de ganhar de todo mundo, toda hora, em qualquer lugar. Não é assim. O jogo na Argentina é duro, é difícil. O Flamengo, nessa campanha vitoriosa da Libertadores, né? Foi o campeão no ano passado. Ele jogou 3 vezes na Argentina, não ganhou nenhuma vez lá. Ele jogou com o Central Córdoba lá e empatou. Jogou com o Estudiantes, perdeu. Depois ganhou nos pênaltis. E jogou com o Racing lá e empatou. Então, o Flamengo foi 3 vezes à Argentina na Libertadores e não ganhou nenhuma vez. Então, jogar na Argentina é difícil. Então, amanhã é um jogo difícil para o Flamengo. Naquele jogo, se você voltar com empate, ótimo resultado para decidir em casa. É um confronto de 2 jogos, você vai decidir na sua casa e o Flamengo é um time melhor. Então, acho que é bem um confronto típico como esse, como foi com o Estudiantes, como foi com o Racing. Confronto em 2 jogos que, na casa do adversário, se você trouxer um empate, é excelente, e tentar trazer o confronto para sua casa numa condição que você tem a chance de vencer em casa e conquistar o título. Então, eu acho que é mais ou menos por aí esse confronto. O Flamengo, claro, agora não está no mesmo nível que estava quando enfrentou o Estudiantes nas quartas de final do ano passado e o Racing na semifinal, mas a Argentina também está começando uma nova temporada. Também o Lanús não é um time que vai estar voando, assim como o Flamengo não está, mas o Flamengo é melhor. Então, eu acredito que o Flamengo em 2 jogos conquista. Acho que para o jogo de amanhã especificamente, não acho que o Flamengo seja um favorito para ganhar na Argentina. Acho que o palpite para mim seria um empate na Argentina e uma vitória do Flamengo no Rio. Acho que é mais ou menos por aí esse confronto. Um Flamengo melhor e, por isso, acho que ele pode não perder na casa do adversário, fazer o resultado na sua casa e levar a taça. E sobre isso que você falou, do retrospecto, né, dos argentinos em casa, né, tem aqui um retrospecto do Lanús. Em toda a história, foram 16 jogos do Lanús contra brasileiros em sua casa. E por lá,
os argentinos somam 9 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, protagonizadas por apenas 4 clubes do Brasil. Ou seja, dessas 6 derrotas, só 4 clubes venceram, né? Então, fazem parte dessa lista Cruzeiro, Cuiabá, Grêmio e Atlético Mineiro. O Cruzeiro foi o último a vencer por lá, 1-0 no jogo de volta da semifinal da Sul-Americana de 24, né? Com gol de Caio Jorge. E aqui no Mineirão empatou, mas foi ganhar o jogo lá. Isso, perfeito. E então os números desse Lanús jogando em casa, dando agora os números do que o Bruno falou, da dificuldade que é jogar em solo argentino. Mauro César Pereira, amanhã Lanús e Flamengo pela Recopa Sul-Americana. O Flamengo disputando o segundo título na temporada e com o Felipe Luiz podendo atingir essa marca de 6 conquistas como treinador do Flamengo. Mauro. Tem um contexto que ficou bem favorável aí pro Felipe, né? Que é o cruzamento com o Madureira na semifinal do Carioca, com 2 jogos. Afinal, um jogo só. Se ele tivesse um clássico contra Botafogo, Vasco, Fluminense, claro que seria outro nível de enfrentamento, né? Madureira tem um time inferior, claro, a esses 3 outros tradicionais adversários. E ainda há uma bizarrice no Campeonato Carioca, né? O Vamp tem experiência nisso, que é a inversão de mando de campo, que o Madureira vai mandar o jogo com o Flamengo no Maracanã. Porra, é o campo que o Flamengo joga, é o campo do Flamengo. Então, é inversão de mando de campo. Aí não dá, né, cara? E tem gente que arranca os cabelos por causa do Campeonato Carioca. Gente, não dá pra levar isso tão a sério, porra. O jogo eliminatório, semifinal, o Madureira pode chegar à decisão do título carioca, seria um feito e tanto, eliminando o Flamengo. Ele abre mão de jogar no seu estádio, algum estádio que não deixa o Flamengo tão confortável, para jogar no Maracanã, porque vai ter a renda. Ok, mas aí tá bom, tá priorizando uma renda, creio eu, do que a possibilidade que existe, né, de aplicar uma zebra. Ganha um jogo, de repente segura o empate, leva para os pênaltis, volta redonda e foi para os pênaltis contra o Vasco. Enfim, isso é inversão de mando. Acho que isso esportivamente, ainda mais numa fase eliminatória, de semifinal, compromete muito a competição. Porque é um momento decisivo, não é nem um jogo de começo de campeonato, é um momento decisivo. Mas para o Felipe Luiz ficou muito bom, porque ele pode jogar com força máxima lá na Argentina, colocar um time misto aí no domingo à tarde, domingo à noite, né, 20h30 o jogo, contra o Madureira. Joga na outra quinta no Maracanã, pode colocar força máxima, e se ele fizer um bom resultado no primeiro jogo com o Madureira, que é muito possível mesmo colocando... O time que jogou contra o Botafogo, que é um time cheio de reservas, venceu o Botafogo, pode vencer o Madureira, evidentemente. O outro jogo é só na outra segunda, 9h da noite, dia 2 de março, ele passa a ter aí uma possibilidade de administrar bem, sem desgastar tanto o elenco, dando ritmo a mais jogadores. Para ele ficou ótimo. Tem 2 jogos mais pesados, que valem uma taça, e 2 jogos que são mais suaves, ainda mais sendo os 2 do Maracanã, que vale a vaga na final. Enquanto o adversário da final, se lá chegar o Flamengo, vai ter um embate muito mais pesado, que o Vasco e o Fluminense é um clássico. Por mais que o Vasco venha mal, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Foi agora, no final do ano passado, em dezembro. Não tem muito tempo, foi há 2 meses e pouquinho. Aliás, foi há 2 meses, exatamente 2 meses, né? Mais ou menos isso. Então, é pouco mais de 2 meses. Acho eu. Enfim, em torno de 2 meses. Dezembro. Foi em dezembro, afinal foi 21. Foi um pouco antes, hoje é dia 18. Foi mais ou menos há 2 meses. 2 meses agora. Dia 14. Foi 7 a final, a última rodada, 14 e 20. 14, hoje é 18, quer dizer, há 2 meses e 4 dias. Então é muito recente. O Vasco eliminou com o Diniz e tudo, que está muito questionado. O Fluminense, em 2 jogos do Maracanã. Agora no sábado vai ser o primeiro jogo. O segundo do Maracanã, comando do Fluminense no outro domingo, dia 1º. Então essa é a situação. Para ele ficou muito bom, para o Felipe. Para ele poder escalar um time mais forte, fazer uma mescla no outro jogo, dar rodagem para certos jogadores, não vai ter que jogar no piso de plástico, né, que, por exemplo, o De La Cruz não jogou contra o Botafogo, nem foi relacionado, por conta do piso de plástico. Se o Jorginho tiver condições de jogar eventualmente contra o Madureira, um jogo para recolocar em ritmo de jogo, para jogar no Maracanã, perfeito, é ótimo. Então, para ele ficou muito bom, É bem melhor fazer 2 jogos com o Madureira nessa situação do que jogar Taça Rio, que vai jogar o Botafogo, jogos que valem um troféu que já não tem peso nenhum, e muito menos o Torneio da Morte, que foi o risco que o Flamengo correu. Que seria para jogar contra o rebaixamento, seriam 6 jogos, né? Agora ele fez 1 com o Botafogo, mais 2 com a Madureira e possivelmente a final. No máximo 4 jogos. Tudo bem que no Torneio da Morte fosse disputar, além da vergonha que seria, né, jogar esse negócio, poderia botar um time sub-20, depois de vencer 2 ou 3 jogos, você poderia botar os garotos. Mas essa condição é bem melhor, né?
E o Flamengo fica mais próximo na final e possivelmente ser até tricampeão carioca. Mas isso aí tem que ser dito. É inversão de mando de campo. A federação não deveria aceitar. Ainda mais nesse momento. Até se você quiser ser tolerante, fosse primeira rodada, segunda rodada do campeonato, tudo. Também seria inversão. Mas agora, na semifinal, realmente... E o Madureira praticamente joga a toalha, né? Como se entrasse assim, vou perder mesmo, então vamos faturar uma grana aí com a renda do jogo como mandante e seguimos. É isso, então Lanús e Flamengo se enfrentam na quinta-feira, amanhã, né? E nós temos aqui também pro Vamp, pro Bruno e para falar também do técnico Felipe Luiz, né? Com mais detalhes esses números do Felipe Luiz como técnico do Flamengo e essa possibilidade de alcançar a marca de 6 títulos no comando rubro-negro. Vamos colocar na tela então a arte, olha aí. Atualmente o Felipe tem 5, né? Copa do Brasil de 24, Supercopa do Brasil de 25, o Carioca de 25, a Libertadores de 25 e o Brasileiro de 25. E podendo chegar agora na Recopa Sul-Americana, até o Vamp falou, ou no Campeonato Carioca, né? Ele pode fazer 6 com a Recopa ou com o Carioca, ou até 7 com os dois, né? Então, Felipe Luiz aí na marca de técnicos, né, podendo ser, ao lado do Carlinhos, um dos técnicos mais vitoriosos da história do Flamengo. O Felipe já conquistou a Recopa Sul-Americana como jogador em 2020, depois, né, de vencer o Del Valle, naquela ocasião venceu o Independente Del Valle. Então o Felipe já tem esse título como jogador, agora busca como treinador. E muito promissor, né, Vamp? Início de trabalho já com tantos títulos assim. Então, fora que ele foi campeão mundial sub-20 também, né? Sim, verdade. Tem isso também. O Flamengo proporciona isso. O Flamengo, a estrutura que o Flamengo montou, a estrutura proporcionou o Dorival ser campeão da Libertadores, Rogério Ceni ser campeão brasileiro. Né? Você pega o Flamengo naqueles melhores momentos com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, o resto você completava. Eu vejo esse Flamengo com 5 titulares absolutos, o resto tudo no mesmo nível. Você pega ali, o Rossi, os 2 Léo, Pereira e Léo Ortiz, Arrascaeta, com a chegada do Paquetá e o Jorginho, esses para mim são 5 titulares mesmo absolutos. Os demais, tudo assim, não está longe um do outro. O Luiz Araújo, o Cebolinha, o Bruno Henrique, que já está mais veterano, o Alexandre, quando está inteiro, mas tem uns problemas físicos, aí tem o Ayrton Lucas, que é mais jovem, a lateral direita, Valéria e Emerson Royal, acho até que ali, a chegada do Vitão com o Danilo, mas para mim 5 titulares, pensando nesse Flamengo, são esses 5. Até mesmo com a chegada do novo goleiro, o Rossi é titular absoluto, os 2 Léis, o Pereira e Léo Ortiz, Jorginho, Arrascaeta e agora o Paquetá. Aí você fala, vamos ver o Pedro, você não botou o Pedro? É porque o Pedro oscila e às vezes ele pode botar o Prata para jogar, quer botar o Bruno Henrique ali, quer contratar outro atacante. Contratou Júnior Azerbaijão, mas não deu certo. Tentou Caio Jorge. Então esses 5 aí para mim. Aí o Mauro falou, dá até para poupar, mas ele pode chegar aqui, pegar o Madureira. Vem cá, vai com o Varela, não sei se o Varela fizer. Se não for Varela, vai Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas. Aí pega um meio campo lá com o Everton lá, o De La Cruz. O De La Cruz a gente até esquece às vezes, de tanto cara que tem. Ainda tem o Saúl, que é para voltar. Quer fazer um ataque lá com Luiz Araújo, Carrasco. É um time forte pro cara do Madureira. Você falou assim, não, pega lá os caras. Samuel Lino, que a gente tá esquecendo de beirada. Então eu boto esses cinco caras aí como titulares, que pode completar com outros 6, até mesmo se eles não jogarem, esses 5, para poupar forte contra o Madureira. Em 2 jogos. 2 jogos. E tem a questão, né, dos seus jogos serem no Maracanã e também em horários difíceis, né? Domingo, 8h30 e segunda-feira à noite, né? Por uma questão de logística, né? Mas também um horário ruim, né? Para valorizar o jogo, já não, o estadual já não é valorizado por óbvio, né? E aí os estaduais todo mundo faz para que sobe só os grandes. Um pequeno que se mete, você já fica puto. O que esse cara tá fazendo aqui para trabalhar? É verdade. Você não vai ver aqui, por exemplo, agora aqui,
Tudo bem, o Red Bull Bragantino, time de Série A, um tempão aí, tudo, pode ser. Mas a torcida é para que fique os 4. Santos. O Santos tem que tirar o Novo Horizontino. É time de Série B. Palmeiras tira o Capivariano, o Corinthians ali passa pela Lusa e o São Paulo lá para dar os 4 grandes. Na Bahia, você acha que os caras querem que dê o quê? Que dê Jacuipense, o Bahia, Jacuipense e Vitória? Grenal, tá todo mundo babando aí. O Inter já fez o serviço. Já tirou o Ipiranga em 2 jogos. O Grêmio tem um jogo duro contra o Juventude de Caxias. Pô, aí não vai dar Grenal. É bom pro outro, que aí vão falar, pô, a gente vai ter uma carne de pescoço para enfrentar. Os estaduais, tudo afunilando aí, todo mundo torce para ficar os grandes. Sim. Aí chega Flamengo e Madureira, na semifinal, no caso, né? Mas eu digo assim, o horário é ruim, né? Pro torcedor ir segunda-feira. Agora não, bom que agora tem jogo. O outro na segunda. É isso, outro na segunda. Não, agora tem jogo todo horário, pô. É 8h30 de domingo, é 16 horas, é 7h30. Tem jogo à vontade agora, todo horário. Pra você que fica em casa... Eu não jogo mais, por mim pode meter segunda-feira, 9 horas, que eu tenho alguma coisa pra fazer pra assistir jogo. Bruno Prado, esses números do Felipe Luiz, né? Lembrando que ele assumiu o Flamengo em outubro. Eu imaginava que ia ter jogo domingo 8h30 da noite. 8h30, né? Ainda bem que eu não jogo mais. Mas trabalha. Tá aqui trabalhando. Aí me fode do outro lado. Eu não jogo, mas tem que estar aqui trabalhando. Depois assim, canelada, entendeu? Nem é o jogo, pós-jogo que estica, que é foda. Bruno, lembrando que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo em outubro, né, de 24, e já tem esses números aí, campeão de tudo, já né? tem 7, né? Se for, porque é o Mundial Sub-20, você é campeão do mundo Sub-20. Sim. E de título que falta, só a Recopa e o Mundial. Por exemplo, o Messi tinha tudo, né? O Messi só não tem Libertadores, o resto tem tudo. Sim. Campeão Mundial Sub-20, o Messi é também. Sim, campeão olímpico. Campeão olímpico, tudo, né? E, o trabalho do Felipe é muito bom no Flamengo. Claro que vai ter momento que o time vai jogar mal, vai cair de produção, vai perder jogo, não vai ganhar todos os campeonatos, vai perder. E é isso que às vezes parece que é meio difícil de entender, porque uma coisa é confundir. Assim, o cara ganhou muita coisa e uma outra, isso é um mérito dele, não é? O cara agora é obrigado a ganhar todos. Ele é obrigado a ganhar a Libertadores esse ano de novo. Se não ganhar, é um fracasso. Ele é obrigado a ganhar o Brasileiro. Não, é difícil ganhar a Libertadores, é difícil ganhar o Brasileiro. Então, o trabalho dele, estrutura do Flamengo, dinheiro, isso, claro que ajuda, e o mérito dele de estar ali, de ser. Ele é um treinador muito promissor, o trabalho dele é bom. Ele acerta muito mais do que erra e conseguiu se adaptar bem ao ambiente, que tem também esse ponto, né? Tem treinadores que são competentes, treinadores que estão dirigindo times na Série A do brasileiro há muito tempo. É óbvio que eles são treinadores que têm condição de estar trabalhando na Série A, senão não estariam trabalhando há 10, 15, 20 anos numa primeira divisão de campeonato brasileiro. E muitas vezes o ganhar ou perder vai do clube que você está trabalhando, estrutura, esse tipo de coisa, estrutura, dinheiro, claro que isso já te coloca na briga por títulos, e também de você se adaptar bem ao que é o clube, da torcida, da comunidade que envolve o clube, aceitar bem aquele treinador, aceitar bem o jeito do cara, como ele trabalha, as ideias dele. O Felipe é muito bem aceito, né, pela comunidade do Flamengo aí, com uma cornetagem ou outra que sempre aparece, né, que isso aí não vai ter muito jeito, né, e está cada vez pior, está cada vez uma coisa mais intolerante, né, nesse início de ano a gente já vê um monte de cornetagem, ainda mais um time que ganhou tudo ano passado, né? Mas o Felipe Luiz é um cara que, na média, pela maioria, ele é muito bem aceito. É um cara que já jogou no clube, que tem uma ideia de futebol que agrada a maior parte da torcida do Flamengo. Então, acho que tudo isso casa, né? O clube como está hoje, que oferece toda a condição para você brigar pelos principais títulos, e a maneira como ele trabalha, o fato de ter sido um jogador do clube também fazem com que ele seja bem aceito. Que tem cara que já chega com rejeição. E aí é difícil pro cara, mesmo que ele trabalhe num clube estruturado, ele já chega com rejeição e qualquer derrota vira algo enorme. Pode ganhar 5, melhor primeira já foi. Isso aconteceu várias vezes. O Mano Menezes no Palmeiras, por exemplo, já chegou ele saiu com 70% de aproveitamento. Acho que ele perdeu
4 jogos no Palmeiras, assim, e todo mundo fala, nossa, o Mano foi mal no Palmeiras. Se olhar, ele perdeu 4 jogos. 70 e pouco. Só que desde que o cara chegou ali, já tinha, não queremos o Mano. Aí qualquer derrota do cara amplifica. Então também é importante você ser bem aceito, assim, ser um perfil bem aceito para o cara trabalhar em paz e que a derrota não tenha um peso maior do que deveria ter. Mauro César Pereira, o trabalho de Felipe Luiz com um contrato renovado e agora vai emplacando uma sequência boa de resultados e disputa esse título da Recopa Sul-Americana, podendo chegar à marca de 6 conquistas como técnico do Flamengo. Só quem reclama do Felipe incondicionalmente é a Flávia Mimi, presidida pelo nosso apresentador, né? Sim, não sou eu. Não, hoje é você. Temos até um programa muito mais equilibrado hoje, sem aquelas coisas, aqueles gritos, aquele nervosismo dele com o Flamengo, né? Ele deve estar já ansioso. Se quinta-feira o Flamengo não vencer de goleado o Lanús, apesar do retrospecto que você apresentou aí dos brasileiros jogando lá no estágio, lá Fortaleza, ele vai chiar. Porque ele é o presidente assumido da Flamengo Mimi. Então, tirando esse pessoal da Flamengo Mimi, o torcedor critica pontualmente, como a gente critica também, uma escalação, uma estratégia que deu errado, é normal, né? Qualquer treinador. Ninguém está acima do bem e do mal que não pode ser criticado. Mas o trabalho do Felipe é ótimo. Pô. Isso aí é uma bobagem. É um técnico muito jovem, né? Ele tem 40 anos, então ele tem muito ainda a evoluir, né? E a tendência é que ele cresça ainda mais e está com um elenco muito forte, com contratações importantes que foram feitas para essa temporada. Então o Flamengo tem uma perspectiva muito boa para essa temporada. Está demorando um pouquinho a engrenar, é fato, mas se você olhar a temporada no todo, está muito longe do momento ideal para você atingir o ápice, né? Não é agora. Ano passado, tenho lembrado isso, o Palmeiras chegou no seu melhor momento, naquela sequência de jogos em casa, com algumas goleadas, que já foi no segundo semestre. Mas quando chegou na hora decisiva, o time fez água no campeonato, perdeu vários pontos, empatando em casa, perdendo pontos que não parecia que perderia, e o Flamengo foi campeão. Justamente por isso, porque o Flamengo venceu os jogos no final e o Palmeiras começou a tropeçar, a ponto do técnico meio que desistir antes de acabar o campeonato, porque o time vinha mal também, e jogou mal a final da Libertadores, e perdeu a Libertadores. Então o momento ideal para você atingir esse ápice não é agora, né? Aí tem uma série de questões, a pré-temporada, continuo achando que não havia uma outra opção diante do calendário, do que aconteceu com o último jogo já no dia 17 de dezembro lá no Catar. Mas, enfim, agora eu acho que é um momento bem oportuno, como eu falei, que ele tem um calendário interessante. Olha, ele teve 5 dias entre o jogo contra o Vitória e o jogo com o Botafogo. Agora mais 4 dias entre o jogo do Botafogo e o jogo do Lanús, né? Aí ele vai jogar no domingo à noite, 3 dias. Mas contra o Madureira, não é um clássico. Aí ele vai ter 4 dias até pegar o Lanús no Rio, 2 jogos no Rio. Depois continua no Rio com o Madureira na segunda. Aí ele tem quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias de novo. Pô, não tá bom? Claro, vai ter uma hora que vai apertar, porque vai ter adiamento do jogo do Mirassol, que poderia ser numa dessas datas, se for, a não ser que seja eliminado. Pode ser na final do Campeonato Carioca. Se passa pela Madureira, esse jogo vai ficar lá para frente para algum outro momento. Mas nesse recorte, ele tem intervalos que são raros nesse momento da temporada, e na temporada inteira, né? E pegou aí um adversário mais fraco, né? E não é desrespeitar o Madureira, achar que já ganhou, mas é óbvio, né? Você quer pegar o Madureira, o Fluminense ou o Vasco? É melhor pegar o Madureira. Já pegou o Botafogo? É lógico que é melhor pegar o Madureira. Evidente, como o Fluminense pegou o Bangu. O Vasco Volta Redonda. O Flamengo e o Botafogo se pegaram, um dos grandes saiu, né? Enfim, aqui em São Paulo os 4 grandes podem até avançar, porque a federação deu uma sorte danada nesse cruzamento, né? Talvez todo mundo fala de calendário cheio, temporada. Os caras voltou agora. Quem joga hoje? Do meio de semana. Botafogo joga o Flamengo, o Vitória, que está na Série A, joga contra o jogador. Os times tudo tem a semana cheia e dando folga. Joga no final de semana, os jogadores tudo voltando ontem de ele tá voltando hoje. E fala que precisa de uma semana para treinar, para recuperar. Não é aquela coisa que você está no final do ano, desgastado e tal. Está no começo do ano, então eu preciso de tempo para treinar meu time. Quando tem, dá folga. Uma pausa na rádio. Uma pausa na Rádio Jovem Pan. Vamos seguir no YouTube, na rádio, voltamos já já. Quer falar? Você curtiu o seu carnaval legal? Fazer uns bloquinhos aí? Eu curti, eu sou como diz o Piperno, um pacato cidadão. O senhor estava no camarote. Estava bem melhor que eu. O Carlito. Então. E aquela foto é fake, né? Ele beijando 2? Você não viu nada lá, né?
Não vi nada daquilo lá, não. Se fosse eu, poderia ser verdade. Mas Carlito, não. Eu vi metendo Carlito beijando duas. Uma foto de inteligência artificial. Você não sabe o que é verdade e o que é mentira.